Bem, de volta aqui em Aracaju, capital do estado de Sergipe, Brasil, pastor Valdo Santorinho, mais um assunto que nós trazemos à luz da palavra de Deus sobre os nossos relacionamentos humanos, o dia a dia, os encontros e desencontros que temos naturais nos relacionamentos, por sermos diferentes, gostos diferentes, opiniões diferentes, etc. E por aí vai, para não ser muito longo. E nesses desencontros, nós encontramos pessoas, às vezes familiares, parentes, que nós nos deparamos com atitudes dessas pessoas que nos causa pânico, que nos causa preocupações, que nos causa pavor, que nos causa ansiedade, e no sentido emocional, psicológico, e que no sentido físico altera os batimentos cardíacos, os nervos, a pressão e por aí vai. Pessoas que elas não vivem numa dimensão espiritual. É aquele servo de Deus, o servo de Deus que ele não mergulha no sobrenatural. Deparamos com isso na Bíblia Sagrada, os grandes problemas que o apóstolo Paulo teve com a igreja de Corinto, a igreja de contenda, de dissensão, a igreja carnal, a igreja que havia grandes dificuldades no relacionamentos, uma igreja que sofreu muito com isso, e Paulo foi duro, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, foi a carta dura, porque teve que usar da disciplina cristã, bíblica, não carnal, não física, para combater aqueles partidarismos, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem, e aquela competição toda, coisas que advêm da carne, de pessoas que não vivem na dimensão espiritual. E por essas pessoas que não vivem na dimensão espiritual, nós nos deparamos, nos encontramos no dia a dia, sem dúvida, com servos de Deus, servos do Senhor, que servem ao Senhor, às vezes exercem ministério, mas são pessoas que, de perfil, de expressões, de colocações pessimistas, negativas, pessoas que não transmitem a você nenhum ânimo, nenhuma alegria, nenhuma perspectiva, as pessoas que às vezes professam a palavra de Deus apenas da boca para fora, mas não vivem, não crêem naquela palavra, e tais pessoas, elas só trazem prejuízo à nossa fé, só enfraquece a nossa fé, se nós não tivermos alicerçados na palavra, na comunhão com Deus, firme com o Senhor, vivendo pela fé em Cristo Jesus. E tais pessoas, é triste. O que é o pânico? O pânico é aquilo que causa terror, alguém que traz más notícias, más informações, pessoas que só enxergam pelo lado negativo, só vê dificuldades, só vê problemas, só vê derrotas. Tais pessoas nós, às vezes, vivemos ao lado delas. E nessa ocasião que eu quero falar é a respeito de tais pessoas, como nós devemos lidar com tais pessoas. Nós devemos amar tais pessoas, sem dúvida nenhuma, não sermos de forma alguma inimigos, mas procurar viver à distância, orando por tais pessoas, para que elas recebam, elas mergulhem no mundo sobrenatural e possam compreender os mistérios de Deus. Elas possam ver numa tempestade que sempre há um novo amanhecer, sempre depois da trovoada vem o sol, e o sol brilha, o sol traz calor, traz luz, traz energias, traz ânimo às pessoas. Nós temos um exemplo disso lá no livro de Provérbios, para você, Provérbio de Salomão, capítulo 15, versículo 15, Provérbios 15, 15, depois você pode ler com calma, que diz: quem é alegre de coração sempre tem um banquete. Outra tradução diz: todos os dias do oprimido são infelizes, pessoas opressas, amargas, infelizes, derrotadas, frustradas, desanimadas. Mas o coração bem disposto está sempre em festa, em alegria, em regozijo, em louvar ao Senhor, em confiar no Senhor. Outra tradução diz que
Para os aflitos, todo dia são difíceis, pessoas que vivem aflitos, preocupados, o que vai ser, como vai ser, a coisa está ruim, vai piorar. Todos os dias dos aflitos são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo, a vida é um banquete, uma festa contínua, porque ele sabe, quem tem o crido, que é poderoso para guardar o nosso tesouro, que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sei que é difícil, às vezes é um parente que nós amamos, nós a consideramos, nós estimamos, queremos estar perto dele, mas em tais circunstâncias torna-se difícil o relacionamento mais próximo, mais profundo, mais estreito, porque tais pessoas, elas precisam receber a palavra de Deus, nós precisamos orar por elas, acima de tudo amá-las, cuidá-las, mas evitar determinados encontros, determinadas conversações, determinados assuntos, porque causam mal-estar, causam dissensão, às vezes causam contendas, pode causar, Deus nos guarde, uma inimizade mais aguçada, para trazer amargura, tristeza ao vosso coração, porque às vezes é um esposo, é uma esposa, é um filho, é uma filha, é um genro, é uma nora, é um sogro, é uma sogra, é um irmão, é uma irmã, e aí você evite. Evite, por exemplo, trazer determinados assuntos, porque mais ou menos é inevitável que a família, pai, filho, mãe e tal, marido, mulher se reúnam e a parentela, sogro, sogra, cunhado, toda parentela possa se reunir, é natural e é fraternal e é bíblico haver essa confraternização, um almoço, um jantar, um aniversário, isso é bíblico, isso faz parte da vida cristã, esse congraçamento, essa companhia, esse calor humano. Agora, há determinados assuntos que você não pode focar, que você não pode debater, que você não pode trazer à pauta com determinadas pessoas, porque elas não entendem, elas têm opiniões diferentes, elas vivem numa outra dimensão, elas enxergam, infelizmente, por outro lado distorcido da vida, não enxerga de acordo com os olhos da fé, e aí você vai ter problemas. Numa festa, por exemplo, na sua casa, um aniversário, todo mundo alegre, no jantar, no almoço, no piquenique, isso é bom, é ótimo, é agradável, faz parte desta vida, é louvável, mas vamos manter um relacionamento com equilíbrio, um relacionamento onde você tem a vigilância. A palavra correta é vigilância no que fala, no que diz, no que aborda, no assunto que está em pauta, se aquele assunto que é ao redor daquela festa, aquele assunto não lhe está causando bem, é melhor afastar-se delicadamente, pedir licença, evitar entrar no assunto porque você não concorda, porque você tem opinião diferente, porque pode, de repente, aquela festa, aquele congraçamento, aquela confraternização se tornar numa raiz de amargura, causar algum detrimento, causar alguma cisão, uma separação entre familiar. Isso não vem de Deus. Então cabe a nós, mais maduro espiritualmente, mais ligado na dimensão espiritual, além do horizonte, cabe a nós ter a devida sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é a própria sabedoria. Sabedoria é saber se conduzir, saber se portar, saber se colocar no momento certo, na hora certa. Em resumo, depender de Deus em tudo, nas nossas palavras, atitude e ação. Então, numa ocasião como esta, que você vê que tem um parente, tem um amigo ali, pode ser até não é parente ou amigo
congraçamento, naquela confraternização, e você vê que aquela pessoa tem um coração amargo, lamentável, é orar por ele, tem um coração oprimido, é uma pessoa revoltada, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa problemática. Acima de tudo, amar essa pessoa e procurar de forma à distância ajudar essa pessoa em oração, para que na oportunidade que Deus mandar e lhe der, você possa ministrar o coração desta pessoa, e o Espírito de Deus é quem vai fazer a obra, não é você, lógico, mas é dias difíceis que nós vivemos. Às vezes nós encontramos com a pessoa que é amiga nossa, que nós amamos aquela pessoa, consideramos, temos uma estima por aquela pessoa, e de repente aquela pessoa, ela traz uma seta terrível ao nosso coração, ela traz uma palavra de pessimismo, de derrota, de negridão no nosso coração, e a gente fica amargurado, fica triste. Então, você tenha muito cuidado, né? Sabe, você conhece, no nosso relacionamento, no dia a dia, nós temos e principalmente quando você vive em perfeita comunhão com Deus, você recebe o discernimento de Deus, como é aquela pessoa, pela fisionomia, pelo jeito de andar, pelo gesto, você vê se aquela pessoa é uma pessoa que está oprimida, infelizmente, uma pessoa que está angustiada, revoltada. E aquilo, se você manter um relacionamento com ela mais próximo, você vai se contaminar, sem dúvida nenhuma. Não estou dizendo que dê as costas, que seja inimigo, que se afaste, não. Mas vigilância, oração e vigiando. Porque a Bíblia manda vigiar e orar, para que você possa viver dias em paz. Se for possível, a Bíblia diz que tenha paz com todos, tenha paz, procure ter paz, não sendo conivente, já falei com isso aqui, não cúmplice, não conivente das atitudes de quem não teme a Deus, mas ser paciente, ser benigno, ajudar de forma lícita, de acordo que não venha lhe comprometer a sua fé, a sua vida diante de Deus. Então, a nossa palavra nessa ocasião, em nome do Senhor Jesus, e o nosso muito obrigado e até o próximo.